levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, comparou os valores pagos em impostos e o Índice de Desenvolvimento Humano entre os 30 países que mais cobram tributos da população. O Brasil ficou em último lugar na qualidade dos serviços públicos. Mas o que fazer quando é dever do poder público oferecer um serviço e ele falha? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Roberto Silva da Rocha. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vamos começar esclarecendo, dando exemplos do que é obrigação do Estado, que serviços são obrigação do Estado fornecer para a população. Bem, a Constituição prevê em favor do cidadão, da pessoa em geral, uma série de direitos a prestações, né? Não só apenas agora, nas últimas décadas, a doutrina e a jurisprudência reconhece o direito de proteção contra o Estado, mas também o direito de demandar, inclusive judicialmente, atividades que, inclusive, demandam recursos, geram custo para o poder público, mas é um direito constitucionalmente previsto esse tipo de serviço. Quando um desses serviços falha, a população geralmente fica em dúvida ou fica sem saber para quem reclamar, onde buscar esses direitos, o que ela faz, o que o povo vai, o que a pessoa que ficou na mão, né, faz nesse momento desse. O ordenamento jurídico prevê uma série de caminhos, né? Inicialmente se indica primeiro formalizar o problema e procurar o órgão público responsável. Não obtendo o retorno, não obtendo a solução do problema, se indica, então, abre-se o caminho para uma ação individual, onde a pessoa vai poder pleitear a reparação do seu dano ou pleitear o deferimento de uma providência estatal necessária. E também tem a via coletiva, né, por intermédio de associações de classe, associações de moradores, né, com ações coletivas que geralmente geram uma repercussão maior. Além disso, existe também a possibilidade de procurar a defensoria pública, porque muitas vezes esses serviços, né, são essenciais, mas as pessoas que dependem deles não têm recursos. Então, a defensoria pública cada vez mais está implementada exatamente para atender esse tipo de demanda, né? Fazer a intermediação entre o cidadão, a pessoa que precisa da providência estatal, e o Poder Judiciário. O Ministério Público também é um caminho numa ação coletiva, por exemplo? Sem dúvida. O Ministério Público também tem uma atuação muito importante na medida em que ele faz o controle em abstrato, né? Ele pode exigir dos poderes públicos a implementação de políticas, né, que visivelmente estão defeituosas, estão defasadas, né? Então, o Ministério Público tem essa atuação relevantíssima e está muito bem aparelhado para fazer esse tipo de controle, tanto para fomentar as políticas públicas, para estimular e para exigir em juízo que o poder público preste os serviços faltantes ou que estão sendo realizados de forma defeituosa, e bem como também controlar o emprego dos gastos públicos também. Isso é uma situação, né, muito relevante, né, evitar casos de improbidade, de desperdício. A gente sabe que os impostos já são usados, né, para suprir, né, para pagar esses serviços públicos básicos para a população. E alguns outros serviços, a população até contribui, como a contribuição da taxa de iluminação pública, né? E quando esse serviço falha, o que a população faz? Já que ela paga o imposto e ainda paga essa contribuição. Realmente, a contribuição para o serviço de iluminação pública foi muito discutida na jurisprudência, até que o Supremo Tribunal Federal se pacificou o entendimento de que o município do Distrito Federal podem cobrar mediante lei específica. Então se criou a possibilidade de agregar um valor normalmente na conta de energia elétrica para fomentar esse serviço, para estabelecer uma qualidade melhor. Nem sempre isso ocorre, né? Então, nessas situações, o cidadão, de modo geral, pode demandar, nada obsta que ajuize uma ação pretendendo que o Poder Judiciário obrigue o administrador público a instalar os aparelhos necessários para esse serviço, que é, na verdade, um dos essenciais, né? Porque diz respeito à própria segurança da pessoa. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Roberto da Silva da Rocha, que conversa hoje conosco a respeito das taxas que a gente paga e também dos serviços públicos básicos que devem ser oferecidos para a população, né, doutor? A gente estava falando da taxa da contribuição de iluminação pública que o cidadão paga, também paga o imposto e por vezes ele não tem direito a essa iluminação pública.
De alguma forma, é possível até pedir o ressarcimento desses valores pagos se ele não conseguir que a luz seja instalada na rua da casa onde ele mora? Tecnicamente, esse nome contribuição pelo serviço de iluminação pública, né, é uma diferenciação em relação à taxa e ao imposto, exatamente porque ele não é divisível, mas está vinculado a um serviço específico. Os impostos, de modo geral, não têm uma destinação certa, né? Cabe ao administrador escolher onde vão ser empregados esses recursos. As taxas, por sua vez, elas são divisíveis e identificáveis, quem é o beneficiário. A contribuição ficou nesse meio termo, inclusive é considerado um tributo sui generis, exatamente pela peculiaridade de que ela é destinada a uma finalidade específica, que é a iluminação, mas não é divisível, né? Na verdade, o legislador, por autorização constitucional, escolheu como contribuinte desse tributo as pessoas que têm conta de energia elétrica, né? Então, na realidade, pedir o dinheiro de volta me parece um pouco complicado, na medida em que não se identifica exatamente o quanto pagou, qual parte do serviço que aquela pessoa contribuiu. O que eu acredito que o caminho é exatamente compelir o poder público a instalar os equipamentos necessários, exatamente. Numa rua que não tem asfaltamento nem calçada, de quem é esse dever? O poder público também tem que providenciar isso? A pessoa pode pleitear que seja feito asfaltamento na rua da casa onde ela mora? Quando um loteamento, por exemplo, é novo, cabe ao empreendedor, pela lei do parcelamento e uma série de outras normas de direito urbanístico, cabe ao empreendedor fornecer, né, junto no projeto, colocar à disposição da população todos aqueles equipamentos, como parques, como o asfalto, como a iluminação, serviços de saneamento. O que a gente verifica na prática é que esses serviços faltam mais normalmente em ocupações irregulares, né? Então, nesses casos, efetivamente, a responsabilidade é do poder público, né? Normalmente, isso fica, na linha de frente, fica mais o município, que é realmente aquele ente público com o qual o cidadão tem mais contato, né? Mas se pode buscar verbas federais para fazer os projetos, políticas sociais de regularização e aí, também, nesse contexto da regularização fundiária, implementar todos esses serviços essenciais, como transporte, saneamento, principalmente saneamento agora é um tema tão relevante na questão da saúde pública, e também transporte público, também é uma demanda muito importante, posto de saúde, creche, todos esses serviços a população tem direito, né? E o Ministério Público, de modo geral, nas promotorias do urbanismo, muitos estados têm as promotorias especializadas, normalmente cobrem esses serviços. Doutor, saúde também, né? Uma área que gera muita demanda. Faltou médico, faltou remédio de alto custo, ou o remédio que deve ser fornecido na farmácia popular também. O que a pessoa faz? Sem dúvida, a preocupação com o direito à saúde é provavelmente a maior de todas, né? A gente verifica o número de casos na jurisprudência, um número muito grande, né? A primeira preocupação, acho, das pessoas é realmente com a saúde, e não é por acaso. Então, realmente, inclusive a jurisprudência hoje está pacificada, né, com o direito à internação hospitalar, à realização de cirurgias de urgência, fornecimento de medicamentos. Isso normalmente se pede de forma individual e aí, por ordem judicial, o administrador é compelido, então, a cumprir, a fornecer aquele serviço necessário. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, acho que foi de grande valia. Obrigada, eu conversei com o advogado Roberto Silva da Rocha, que conversou com a gente a respeito dos serviços públicos que devem ser oferecidos para a população. Obrigada. Até uma próxima.